Olá, querido amigo, querida amiga, muito bom ter a sua companhia aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Eu sou o pastor Frederico Branco e este é o programa Lugar de Paz. Esta é uma semana especial, estamos dedicando aqui um tempo para falar sobre o luto. E o tema da semana é esperança para o luto, porque a esperança ela é muito importante para nós. Nós precisamos de uma esperança que esteja fundamentada na verdade. Pastor Fred, existe de fato uma verdade absoluta? Nós, como cristãos, acreditamos que sim, e esta verdade absoluta está revelada na Palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus e que ela nos dá o fundamento, ela nos dá a perspectiva correta do sentido, propósito da nossa existência, por que fomos criados, o que acontece depois da morte. E neste período tão especial do ano, onde as pessoas estão bem sensíveis, se lembram de entes queridos que já partiram, bate aquela dor, aquela saudade, e por isso nós estamos dedicando o tempo de hoje para o tema Esperança além do túmulo, porque a morte de fato ela não é o fim. E no segundo bloco teremos aqui uma participação muito especial da doutora Eneida. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico muito especial. É uma promessa. O texto está aqui no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se eu tenho um relacionamento vivo com Deus, uma intimidade com Ele, uma experiência com Ele, certamente quando vierem as adversidades, as lutas, os problemas, as perdas, nós teremos uma base muito sólida e a despeito da dor, do sofrimento, nós estaremos em paz, seguros. Isso não quer dizer que nós não vamos nos entristecer, muito pelo contrário. A religião cristã, bíblica, ela não ignora a dor e o sofrimento. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Ele nos dá a perspectiva correta. Ele disse, porque eu venci o mundo. E a vitória de Cristo foi uma vitória espetacular. Ele não só venceu o mundo, Ele venceu a morte. Ele é um Deus de vida, Ele tem o poder da vida. E por isso nós podemos crer no amanhã, ter esperança além do túmulo. Por isso o texto bíblico diz, Deus é o nosso refúgio na hora da dor. Onde você vai buscar o seu refúgio? Onde você vai buscar o seu acolhimento? Todos nós precisamos de um acolhimento, especialmente nessas horas difíceis, escuras da nossa existência. E Deus está aqui se colocando para mim e para você como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Pode cair um temporal, a onda do mar pode se agitar violentamente, mas no refúgio que é Deus nós estamos seguros. E Ele diz que Ele é socorro bem presente na hora das tribulações. É claro, nós não devemos esperar o momento doloroso, as tribulações, para buscar a Deus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Ele hoje, porque cedo ou tarde na nossa vida, infelizmente, a tragédia vai bater a porta da nossa casa. Pode ser uma enfermidade, pode ser a perda de um ente querido. Portanto, é muito importante que nós tenhamos um relacionamento vivo com Deus. E diante de tantas perdas que nós enfrentamos, nós, como seres humanos, sentimos a dor. E nessa ocasião em que sentimos a dor, é importante nós conseguirmos identificar o que provocou a dor e dar nome para essa dor. E para auxiliar você a identificar a sua dor, os seus sentimentos, as suas emoções, porque quando você conhece de fato os seus sentimentos e emoções, fica mais fácil de lidar com elas e ainda assim conseguir uma superação. Por isso nós oferecemos a você a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Essa revista vai trazer informações preciosas para o seu bem-estar emocional, para o seu bem-estar mental. E nós desejamos que Deus abençoe você ricamente. Essa revista não terá nenhum custo para você. Basta você entrar em contato conosco através do WhatsApp que você vê na tela, 12 98244 4449. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos aqui no programa e vamos começar com os pedidos do Facebook. Nosso Facebook é facebook.com/lugardepaz.nt. Vem comigo.
Então vamos lá, vamos ler a primeira mensagem, é do Riude. Peço oração pela família da Neuza, que faleceu no dia 23 de outubro. Amigos, vamos orar pela família da Neuza. A Neuza faleceu e seus familiares precisam de conforto, precisam de uma esperança, como nós mencionamos aqui, fundamentada na palavra de Deus. Seguindo a orientação de Paulo, né? Confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito obrigado, Riude, e que Deus abençoe os familiares da Neuza, trazendo-lhes o conforto, a paz e a esperança. A próxima mensagem é da Yasmin. Olá, me chamo Yasmin, tenho 9 anos, quero pedir oração por mim, porque estou muito triste. Minha cachorrinha morreu e sinto muita saudade. Oh, Yasmin, meus sentimentos. Deus é tão maravilhoso que Ele criou os animaizinhos que trazem tanta alegria para a gente, e quando a gente perde os animaizinhos, a gente fica tão triste. E a Yasmin é uma menina de 9 anos e as crianças também sentem, e sentem muito. Eu creio que a perda de um animalzinho de estimação acaba que, de alguma maneira, nos preparando ou nos ajudando a entender que perdas maiores podem vir, né? Nesse mundo de pecado, nós enfrentamos essas perdas. Que Deus conforte seu coração, Yasmin. Deus está cuidando de você, da sua família, e que Deus continue abençoando você. Muito obrigado por enviar a sua mensagem aqui para o programa. A próxima mensagem é da Peregrina Gomes. Boa tarde, pastor. Meu nome é Peregrina, sou de Angola. Estamos a passar por momentos difíceis na minha família. Perdemos um irmão recentemente. Está sendo difícil para nós, principalmente ver a nossa mãe triste. Mesmo assim, continuamos a adorar a Deus todos os dias, de estudar a lição da escola sabatina, e está a ser um conforto para nós. Fizemos corrente de oração e por isso pedimos que o pastor também nos ajude a orar. Meus sentimentos, Peregrina, que Deus conforte você, sua mãe, com a esperança de que em breve, quando Cristo voltar, nós vamos ter a oportunidade de reencontrar os nossos queridos, aqueles que descansaram crendo no Senhor. E nós, de fato, devemos nos apegar a essa esperança. Por isso, Paulo vai dizer que a volta de Jesus é a bendita esperança do cristão, porque quando Cristo voltar, Ele colocará fim à tristeza, ao sofrimento, à morte, às doenças, tudo isso terá ficado no passado. Então nós devemos nos apegar de fato a essas promessas bíblicas. Um grande abraço para você, Peregrina, e um abraço também para os queridos amigos e irmãos que nos acompanham a partir de Angola. Que Deus abençoe cada um de vocês. A próxima mensagem é da Ana Gomes. Meu irmão Ricardo perdeu o filho de 20 anos há 2 anos. Ele tirou a própria vida. Ele ainda fica pensativo e choroso quando se fala do filho. Peço que Deus cuide dele e acalme seu coração. Amém, Ana. Vamos interceder pelo Ricardo, por sua família. É uma perda lamentável, é uma perda extremamente dolorosa, e eu acredito que a paz de Cristo é um milagre. É uma paz que excede a compreensão humana. É uma paz sobrenatural. Mas é possível ter essa paz porque nós temos esperança em Cristo. Que Deus abençoe você e vamos continuar em oração pelo Ricardo. Eu quero lembrar você de que o tema da semana é esperança para o luto. E o tema de hoje é esperança além do túmulo. E ao voltarmos do nosso intervalo, nós teremos a participação aqui da doutora Eneida. Nós vamos fazer uma entrevista com ela e conversar um pouquinho dessa esperança a respeito de esperança além do túmulo. Então, não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, que bom que você continua aqui comigo. O tema de hoje aqui no programa Lugar de Paz é esperança além do túmulo. Nós acreditamos que a morte não é o fim, porque cremos que Cristo ressuscitou e porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança no amanhã, a esperança da ressurreição.
E para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do luto, como superar o luto, quais são as fases do luto, nós temos uma convidada muito especial que vem de São Paulo. Eu quero convidar a doutora Eneida. Tudo bem, doutora Eneida? Seja muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz, aqui à TV Novo Tempo. É muito bom ter a sua companhia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os estágios do luto, doutora? As pesquisas mostram, e a gente encontra facilmente, que esses estágios do luto, geralmente as pessoas passam, não obrigatoriamente por todos eles. Então a pessoa passa num primeiro momento por uma situação geralmente de negação, de dizer não foi comigo, não é comigo, não estou vivendo isso. Em seguida ela entra às vezes num processo de raiva, não todas as pessoas. E ela sente-se muito mal com tudo que está acontecendo e ainda pergunta, por que comigo? E em seguida, você pensa assim, depois que eu tenho raiva, é como se eu estivesse, numa linguagem popular, caindo a ficha. Mas isso é real. E agora, o que eu faço? Então, há uma tentativa de negociação, de barganha. Eu posso fazer isso se eu tiver isso aqui. Eu posso fazer tal coisa. E a pessoa pode perceber aí que ela não consegue mais fazer essas negociações, a barganha, ela entra em depressão. E quando você lê esses estágios, ele culmina ali com uma palavra aceitação. Foram pesquisas que foram feitas, não obrigatoriamente que todas as pessoas vão passar por todas as fases. Até porque algumas pessoas elas vão adiante e elas podem voltar naquele estágio inicial. Porque as emoções, elas entram num processo muito grande. E até há outras pesquisas hoje mostrando que há efeitos no cérebro diante de uma perda. E a gente pode pensar assim, fulano perdeu esse ente querido ou aquele, então a perda é maior. Não há perda maior ou menor, porque vai estar ali de acordo com a relação afetiva que as pessoas tinham uma com a outra. O vínculo que tiveram, a história que construíram juntos, as memórias, né? Tudo isso, e é isso que vai compondo ali aquele quadro, e muitas pessoas levam também sentimentos de tristeza do período de convivência. Então, essas fases, elas podem se perpetuar por muito tempo. E há pessoas que não passam, pastor, por essas fases desta forma, tão marcante. Porque daí a gente tem um fator que entra bem marcante, que é o seguinte, as crenças, a vida social da pessoa, aquilo que constitui as emoções dela. Então, aquilo que você acredita vem à tona num momento de sofrimento. E há pessoas que elas se apegam, então, às crenças que elas têm para poder enfrentar as dificuldades. Por isso, algumas pessoas passam mais rápido e outras menos rápido. E o luto também, ele tem características de acordo com as regiões que você mora. A gente sabe que há outros lugares em que as pessoas não ficam chorando. E há lugares em que as pessoas choram uma semana. E expressar a dor através do choro é importante? É muito importante. Há pessoas que dizem assim, eu não consigo chorar. Não tem problema. Porque o mais importante, o pastor até falou no bloco anterior, é acolher essas sensações. Que sentimentos são esses que eu tenho? Saber dar nome. Nesse momento eu tenho saudade, nesse momento eu tenho raiva porque eu queria a pessoa comigo, ou o cachorrinho eu queria de volta. A tentativa que os outros fazem de te dar uma substituição em estágios iniciais é muito difícil, mas é muito importante que a pessoa também não fique sozinha. Perfeito. Ela ter o que a gente chama de rede de apoio, aceitar que o outro fique ali do lado. E às vezes, pastor, a gente quer consolar e fala algumas coisas que não deve. Como, por exemplo, vai passar. Vai, mas quem está sofrendo não quer ouvir que vai passar. Então, o ideal é fique ao lado, se prontifique. É o acolhimento. É o acolhimento. E muitas pessoas ficam, às vezes, por um tempo maior. Essa aqui é a pergunta que eu ia fazer em relação ao tempo, porque diante de uma perda é natural se entristecer. Sim. É um sentimento, é uma emoção que corresponde à tragédia que aconteceu. Exato. É natural sentir essa dor. Agora, quando que essa dor pode se tornar algo patológico? É um fator que talvez seja determinado pelo tempo, a intensidade da dor? Poderia dar uma dica para a gente em relação a isso? As duas coisas estão aí. A intensidade da dor, porque é de acordo com o vínculo pré-estabelecido, e o tempo. O tempo é a chave. Porque nesse tempo, eu digo para uma pessoa enlutada, caso a pessoa esteja passando por isso agora, a primeira situação, então assim, a primeira semana, fez uma semana, dói demais. Fez um mês, então tudo que vai acontecendo a primeira vez após a experiência do luto é extremamente doloroso.
Algumas pessoas se tocam, se falam assim, passou e eu não vi. Aí ela tem um sentimento de culpa porque ela não sofreu naquele dia. Então, isso vai acontecendo. Algumas pesquisas estão indicando que, dependendo dessa relação afetiva, depois que passa a primeira vez de tudo, então 1 ano depois você ainda está nesse processo. E essas pesquisas estão sugerindo que algumas pessoas entram de novo num sofrimento perto do 2º ano da perda. Por quê? Vai passar a dor? Não. Ela não vai passar, é o tempo. O tempo vai modificar os meus sentimentos. E o cérebro, ele se modifica diante do sofrimento. As estruturas cerebrais, elas se modificam, então elas vão se readaptando a uma nova vida. Pessoas que ficam tempo demais, esse luto prolongado, ele começa a não ser mais saudável. Quando? Quando a própria pessoa já não aceita ser consolada e as outras pessoas não vêm mais consolar. Então ela entra até num processo, às vezes, de raiva, de que ninguém vem mais aqui, ninguém entende a minha dor. Então isso começa a ficar patológico. Então a gente diz assim, todo mundo tem recursos, né? Aceitar a dor, ter companhia, reacostumar a vida a uma nova rotina. E aí tem os recursos espirituais, mas há momentos que precisa do recurso psicológico. E essa pergunta, como superar essa questão do luto quando ele se torna patológico? Algumas dicas. Em geral, a pessoa não aceita que ela está. São as pessoas que estão em volta dela, que percebem. Ou quando elas ouvem assim um momento, uma notícia, alguém comentando, fala assim, mas eu estou há tanto tempo assim? Então, em geral, você leva aí esses 2 anos. Percebeu? Sugere a pessoa buscar ajuda profissional. Perfeito. Por quê? Porque se ela não tem ajuda profissional, o que vai acontecer? O cérebro dela não vai retomar. E aí, se um dos recursos que ela tinha para estar bem era, por exemplo, a espiritualidade, isso pode entrar em conflito. Então, há um momento, e são as pessoas que estão em volta, pastor. Perfeito. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, né? Quero aproveitar a oportunidade e falar a respeito da revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Porque esta revista, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, ela trata de um tema muito especial, que é a tristeza. Quando essa tristeza se torna prolongada, ela pode gerar efeitos danosos na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. E perder um ente querido é uma perda irreparável, é uma dor profunda demais. E o tempo é a chave, como foi mencionado aqui, é a chave. O capítulo 2 dessa revista vai falar sobre a tristeza. Como eu mencionei, essa revista escrita pelo Dr. César Vasconcelos contém temas maravilhosos para ajudar a gente a identificar as nossas emoções, a dar nomes para elas e também nos auxilia a dar uma volta por cima, com um roteiro, vamos assim dizer, que nos ajudam a entender essa dor, esse sofrimento. Então, essa revista não terá nenhum custo para você. Basta você entrar em contato conosco através do telefone 0 operadora 12 2127 3121. Nós enviaremos essa revista com muita alegria para você, tá bom? Eu quero agradecer à doutora Eneida, que esteve aqui muito gentilmente nos atendendo. Que Deus continue abençoando a senhora, a sua família. Obrigada. Muito obrigado, viu? Um prazer. Obrigada. E agora, dando continuidade ao programa Lugar de Paz, nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Eu convido você para me acompanhar. Vamos lá então, vamos à primeira mensagem do WhatsApp, é da Soraya. Perdi meu irmão de forma súbita e 3 meses depois minha mamãe também partiu. 5 meses mais tarde, um primo muito querido, como irmão, faleceu. Desde então, tenho vivido à base de remédios, sem forças nem coragem. Sinto-me perdida, ansiosa e exausta, pedindo a Deus que me conforte e me dê forças para continuar. É o pedido da Soraya. Amigos de oração, anote o nome da Soraya. Muitas perdas num curto espaço de tempo e é natural a gente sentir essa dor. E é claro que a nossa esperança em Cristo, ela nos auxilia a ter a perspectiva correta da nossa existência. E é um milagre, a cura, essa esperança é um milagre e a gente se apega
a Deus, porque nós dependemos dele e precisamos dele. Que Deus conforte o seu coração, Soraya. Sinta-se abraçada por todos nós. Estaremos em oração por você e por sua família querida. A próxima mensagem é da Eunice. Orem pelo meu cunhado. Ele está acometido por um câncer e vai colocar uma colostomia na quarta-feira. Que ele seja acompanhado por nosso Deus e pelos santos anjos. Ele é marido da minha irmã, que faleceu de câncer no dia 14 de 9 de 2025. Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar pelo cunhado da Eunice. Tá? Muito obrigado, Eunice, por compartilhar o seu pedido. Ele está enlutado e também vai passar por um procedimento delicado. Vamos orar por ele. Amigos de oração, eu creio no poder da oração, creio no poder da intercessão. E vamos nos unir em oração por ele. Tá? Muito obrigado, Eunice, por escrever e compartilhar o seu pedido. Temos agora a mensagem da Iane. Gostaria de pedir orações pela minha vida, pela vida de Carlos, Felipe e Monique e também por mim. Perdi minha filha há 5 meses. Carlos, Felipe e Monique são irmãos dela e estão sofrendo muito com a perda. Minha filha Beatriz tinha depressão e a dor dessa ausência tem sido imensa para todos nós. Meus sentimentos, Iane, meus sentimentos, vamos anotar aqui o nome do Carlos, Felipe e também Monique, amigos de oração. Anote o pedido da Iane e também o nome do Carlos e Monique. Essa família sofreu uma perda há 5 meses e a dor ela é irreparável. Neste momento, tudo que nós precisamos é de acolhimento, de apoio, de presença, de respeito, e nós precisamos também do acolhimento divino e por isso oramos. Como eu mencionei no início do programa, Deus é o nosso refúgio. Na hora da dor, na hora da dificuldade, onde nós vamos encontrar um refúgio? E eu quero dizer, é em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. As coisas podem estar trágicas, dolorosas, mas nele nós vamos encontrar conforto, esperança. E por isso eu recomendo que a gente se apegue e se fortaleça no Senhor. Um grande abraço, Iane, para você, para o Carlos Felipe e também para a Monique. E o último pedido de oração é da Fátima Souza. Ela escreve de Salvador, Bahia. Minha filha, desde que o pai faleceu, tem sofrido muito com o luto. E eu sofro junto com ela. Ela não aceita a morte do pai, que aconteceu há mais de 1 ano. O que mais me entristece é que, desde então, na maioria das vezes, ela tem crises muito intensas que não desejo a ninguém. Fica totalmente fora de si, parece tomada por uma força que não compreendo. Sempre que começa a postar fotos do pai em seu status, logo em seguida essas crises acontecem. Não sei mais o que fazer, nem como ajudá-la. Por favor, vocês podem me ajudar? Fátima, estaremos em oração por você e de uma forma muito especial pela sua filha, mas é muito importante que ela busque ajuda profissional. Se ela é uma adolescente ainda, é necessário que você a leve até um profissional. Se ela já é adulta, é importante que ela tenha esse reconhecimento, que ela compreenda que precisa, então encorajá-la, fazer esse acompanhamento será muito importante para ela. E nós aqui no programa Lugar de Paz estaremos unidos em oração por você e para a sua família. Querido amigo, querida amiga, nós estamos vivendo em tempos difíceis e todos nós estamos sujeitos às perdas. E por isso eu quero encorajar você, permaneça firme, se apegue ao Senhor. Se está tudo bem na sua casa, Deus seja louvado, mas lembre-se, nós vivemos num mundo de pecado e cedo ou tarde a tragédia bate à porta. E por isso precisamos estar alicerçados no Senhor, fortalecidos no Senhor. E quando a tragédia vier, a gente vai sentir a dor, mas a gente vai atravessar esses momentos com esperança. Eu desejo que Deus abençoe muito você. E agora eu convido, neste momento, você para me acompanhar em oração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Pai, Deus de amor, eu tenho certeza, convicção, Senhor, de que nós sofremos a dor da perda porque nós não fomos criados para enfrentar a separação, a morte, mas infelizmente isso faz parte da realidade deste mundo de pecado. Mas te damos graças porque através de Cristo Jesus, que veio a este mundo, morreu substitutivamente
A sua morte pagou o preço dos nossos pecados, fez expiação pelos nossos pecados e por isso nós podemos ter a esperança da vida eterna. E cremos que quando Cristo voltar, todos aqueles que morreram crendo em Ti ressuscitarão para a vida eterna. E por isso, neste momento, eu peço que o Senhor conforte o coração da Soraya, o coração da Eunice, o coração da Yane, do Carlos, da Monique e de todos os nossos queridos amigos e irmãos que perderam seus entes queridos. Que o Senhor nos traga o conforto, o alento, a esperança. Que o Senhor nos encoraje a prosseguir com esperança, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.